Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem, final do ano chegando, o tempo está passando bem rápido, espero que vocês estejam bem, com saúde. Enfim, nós estamos aqui para mais uma aula. Meu nome é Ângela e essa será uma aula um pouco diferente das que geralmente nós temos tido durante o ano. Por que essa aula vai ser um pouco diferente? Porque geralmente até aqui eu ou minhas colegas de trabalho, nós trazemos uma temática e abordamos essa temática de maneiras diversificadas, trazendo um pouquinho dos aspectos globais, aqui do mundo todo, depois trazendo aqui para Curitiba, para o Paraná, enfim, outras regiões aqui do Brasil. Mas hoje, quando eu falo que é um pouquinho diferente, é porque vai ser mais uma conversa informal para rever, revisitar, relembrar algumas das temáticas dos assuntos abordados durante o primeiro semestre deste ano. Por que está somente o primeiro semestre? Porque nós dividimos, como são muitas temáticas que nós trabalhamos, nós dividimos essas revisões em duas partes. Então, na aula de hoje, a gente vai ter a primeira parte somente com as temáticas trabalhadas até julho deste ano. A gente tem tantas coisas, teria tantas coisas importantes para relembrar, mas a gente espera que vocês tenham gravado muitas das informações, que nós tenhamos trazido para vocês muitas curiosidades, muitos fatos interessantes e da mesma forma muitas reflexões, tanto para você repensar sobre algumas ações da sua vida, do seu cotidiano, de coisas ligadas a você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, enfim, de uma maneira geral, e também pensando em você como ser humano, um ser humano que tem um papel importante no mundo, que cada um de nós é responsável por fazer desse mundo um lugar melhor ou infelizmente pior. Isso depende muito das nossas ações, do nosso comportamento, do nosso modo de agir, de pensar, de viver em sociedade, de tratar nossa família, enfim. E nós trouxemos tantas temáticas interessantes justamente para a gente refletir no nosso papel como ser humano. Vocês estão prontos então? Eu vou trazendo uma a uma, só passando, conversando um pouquinho para ver se vocês se lembram. A gente espera que vocês se lembrem. Caso queiram, essas aulas estão disponíveis, podem ser assistidas novamente. A gente tem certeza que pelo menos em alguns aspectos vocês vão gravar algumas curiosidades, vocês já gravaram algumas curiosidades e vão relembrar agora algumas delas. Estão prontos? As temáticas são bastante, hein? Então por isso a gente não vai trazer fatos novos sobre elas ou trazer os slides relembrando, justamente porque elas já estão disponíveis, justamente porque nós já falamos sobre elas. Então lá no comecinho do ano, qual foi a primeira temática que a gente trabalhou na primeira videoaula deste ano? A gente trouxe para vocês alguns aspectos ligados à questão de língua estrangeira. Algumas questões linguísticas, algumas questões culturais, falando sobre o aspecto de língua estrangeira, a importância de uma língua estrangeira, a presença dessa língua estrangeira no nosso cotidiano. Uma das partes dessa aula, um dos slides, é esse que está aqui. O que está escrito nesse slide? Conhecer uma língua estrangeira é fundamental para se comunicar com outros povos e culturas. Auxilia no reconhecimento de semelhanças e no respeito às diferenças existentes. O que isso quer dizer? De certa forma, foi a temática que a gente utilizou o ano todo, falando em relação a questões linguísticas e culturais de diversos locais ao redor do mundo. Então, se a gente pensar em relação a isso, a gente falou sobre a formação do nosso idioma, a língua portuguesa, e a gente falou sobre a presença e influência de outros idiomas no nosso cotidiano. Mesmo nós habitando aqui no Brasil, cuja língua é falada, cujo idioma oficial é a língua portuguesa, nós encontramos no nosso cotidiano palavras de origens diversas. E daí nessa aula a gente conversou um pouquinho sobre essas palavras, a gente trouxe algumas curiosidades, a gente falou sobre a presença e a influência delas no nosso dia a dia, entre diversos outros aspectos. Vocês lembram dessa aula? Então essa foi a aula inaugural, a aula 1 desse ano. A segunda aula desse ano trabalhada, a temática foi a questão de cultura de alimentação. Nós falamos sobre essa temática de uma maneira
começando de uma maneira local sobre alimentos típicos aqui da nossa região de Curitiba, do Paraná. Enfim, nós falamos um pouquinho, por exemplo, sobre alguns alimentos e algumas bebidas típicas. Vocês lembram de alguma específica? Aqui em Curitiba, por exemplo, tem um alimento que muitas pessoas em outros estados do Brasil não conhecem, que é o pinhão. A gente trouxe sobre o pinhão, trouxe sobre a erva mate, trouxe sobre diversos outros alimentos para falar sobre a questão de alimentos típicos daqui. E daí nós fomos ampliando, expandindo isso. Nós falamos sobre outros estados, sobre outros países. Nós trouxemos algumas diferenças culturais. Por exemplo, uma questão que a gente sabe que chama a atenção de muitas pessoas não fui eu quem deu essa aula, foi a professora Janaína. Quando ela mencionou, por exemplo, a questão de que em alguns locais eles comem insetos. Insetos são uma iguaria, um prato típico. Enfim, nós trouxemos algumas informações sobre alimentação e também sobre hábitos alimentares. Como assim hábitos alimentares? Por exemplo, uma das curiosidades que nós trouxemos foi a questão do Irã, por exemplo. O que acontece no Irã? Como vocês podem ver nessa imagem, lá eles dificilmente sentam em cadeiras, tem uma mesa em cadeira, como é muito comum em muitos locais aqui no Brasil. Lá, geralmente, eles sentam-se em almofadas sobre o chão para se alimentar, para conversar, enfim. É um hábito cultural diferente do nosso. E lembra que uma coisa que eu vou falar em diversos momentos durante essa aula. A gente falou sobre muitas questões, muitos hábitos, muitas tradições, muitas questões culturais diferenciadas de outros lugares do Brasil e do mundo. E tem uma palavrinha-chave, que é o que a gente espera que todos vocês tenham sempre na sua vida, que é a questão de respeito. Por exemplo, nessa segunda aula do ano que a gente falou sobre alimentação, quem sabe a gente pensa, nossa, comer insetos, que coisa estranha, não quero, não gosto, deve ser ruim. Enfim, é uma questão cultural em alguns países, principalmente da Ásia. Quem sabe, para eles pensar sobre alguma questão aqui do Brasil, cause essa mesma estranheza. Respeito é a palavra-chave sempre. Prontos para a nossa terceira temática trabalhada durante esse primeiro semestre? Terceira temática, a gente falou um pouquinho sobre a questão de estudantes migrantes. Eu lembro que foi falado um pouquinho sobre questões do mundo inteiro, sobre muros, fronteiras, divisas. A questão também principal a gente abordou a questão de estudantes migrantes matriculados nas escolas da Prefeitura Municipal de Curitiba. A gente trouxe alguns dados sobre os estudantes, a gente tem mais de 1.000 estudantes migrantes. Lembrando, caso tenha algum assistindo, vocês são todos muito bem-vindos à nossa cidade, à nossa escola, enfim. A gente espera que vocês estejam se acostumando e se sentindo bem no nosso país. Enfim, a gente sabe que é importante acolher os outros. E essas pessoas que estão chegando, muitas vezes precisam da nossa ajuda, a gente tem que lembrar. Eles chegam muitas vezes sem ter conhecidos, sem ter conhecimento sobre cultura e sem saber a nossa língua, muitas vezes. Então, nosso papel como ser humano, como cidadão, ajudá-los. E eu lembro que nessa aula sobre os migrantes, a gente abordou algumas questões culturais específicas de 2 países. Por que 2 países? A gente tem estudantes de mais de 30 nacionalidades nas escolas aqui de Curitiba, mas tem 2 que têm um número muito maior, que se sobressaem sobre as outras, que são os estudantes haitianos e venezuelanos. Então a gente falou um pouquinho sobre questões culturais do Haiti e da Venezuela. Vocês lembram disso? Até aqui tudo bem? Próxima temática trabalhada, nós conversamos um pouquinho sobre a cultura e o brincar. Nós abordamos sobre a questão do brincar ser uma necessidade inerente ao ser humano e se estende ao longo de toda a vida. Isso é muito importante de falar, porque em muitos momentos a gente associa o brincar com crianças. Mas será que nós adultos, ou nessa imagem, será que os idosos não têm o direito ou não têm a necessidade de brincar? Brincar é importante em qualquer faixa etária da vida, então a gente não pode deixar esse lado criança se perder à medida que nós vamos envelhecendo. Independentemente de idade, nós temos que trazer o brincar, o lúdico, o divertido nesse aspecto de ter essa brincadeira, essa leveza
que muitas vezes a gente vai perdendo ao longo do tempo. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que ter esses momentos. Outra aula que nós tivemos foi sobre a questão da cultura e do meio ambiente, onde foi falado sobre o meio ambiente de uma maneira geral, em relação a aspectos aqui do Brasil e em relação a outros aspectos do mundo. Foi falado, de certa forma, sobre as relações que um povo estabelece com o ambiente e com os seres que o cercam, que são determinantes na formação de sua cultura. Ou seja, o ambiente onde a pessoa está inserida é o que, de certa forma, determina aspectos culturais do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, essa questão de nós nos preocuparmos com o ambiente não é só uma questão que a gente tem que ver o ambiente como algo fora de nós. O ambiente, nós somos partes do ambiente, nós dependemos desse ambiente para sobreviver. Então, o nosso papel é muito importante como ser humano. Então, por essa questão, a gente tem que estabelecer essas relações. Até aqui tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando bem, lembrando de alguns aspectos que nós trouxemos durante as aulas. Enfim, as aulas foram preparadas com muito carinho para vocês, para trazer informações, como eu disse, para acrescentar a nós como seres humanos, como pessoas, como profissionais, independentemente da idade. Outra temática que nós trabalhamos foi a questão de roupas e acessórios típicos, falando um pouquinho sobre alguns locais que tem uma característica ou algumas características específicas que na hora que a gente olha muitas vezes o vestuário que essa pessoa está usando, está vestindo, a gente já consegue associar. E de outras maneiras, não. Por quê? Exatamente porque a gente vai se influenciando. A gente, obviamente, você acha que o modo de vestir do brasileiro é tipicamente brasileiro? Vamos pensar sobre quem era a população nativa aqui do nosso país. Será que a gente pode ser caracterizado o que é o traje típico de uma determinada região? Algumas fica bem fácil de definir, outras não. Por quê? Porque recebem influências de diversos locais do mundo. Se a gente pensar, por exemplo, nesse slide, está falando que as roupas e os acessórios típicos podem expressar muito a respeito de um povo e de sua identidade. Eu lembro que durante essa aula a gente teve até um videozinho com uma participação de uma menina lá da Espanha, falando sobre alguns acessórios, trazendo algumas curiosidades. Vocês lembram disso? Enfim, foi uma aula bem bacana, justamente para refletir sobre o modo de vestir da pessoa. Com isso a gente não está falando em relação a roupa bonita, roupa feia, roupa nova, roupa velha, roupa... Poxa vida, isso é um gosto muito pessoal. Mas a questão é, a gente tem que pensar nisso como a identidade. A partir do momento que você aparece com uma determinada roupa, quem sabe isso diga muito a respeito de você, da sua personalidade e outros fatores. Até aqui tudo bem? Próxima temática, que a gente trabalhou em 2 aulas, foi a questão de cultura associada com esportes. Foram 2 aulas cuja abordagem foi diferenciada. Uma falou sobre campeonatos e alguns esportes conhecidos. Outra falou mais sobre alguns esportes mais desconhecidos aqui, se a gente pensar em relação ao Brasil, em relação aos esportes mais praticados aqui no Brasil. Então foram 2 abordagens diversificadas sobre a mesma temática, obviamente associando o esporte com os esportes com a questão cultural. E daí eu lembro que teve uma citação que eu trouxe aqui para vocês, que dizia isso, que uma das qualidades do esporte é a de socializar pessoas das mais diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Ou seja, o papel de esporte também é muito importante. A gente pode ver o esporte sobre o aspecto de competição, Olimpíadas, por exemplo, que é o auge de qualquer esportista, a questão de Copa do Mundo, mas, por outro lado, a gente pode pensar também sobre o esporte de uma maneira para nós, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Fala-se tanto em relação a aspectos de saúde, aspectos de bem-estar, e a gente sabe que a prática de uma modalidade esportiva é muito importante para o nosso corpo. A gente não tem que pensar só corpo sobre o aspecto, pensar sobre o corpo no aspecto beleza. Puxa, que corpo bonito, puxa, que corpo feio, puxa, como isso, como aquilo. Não, no aspecto saudável. Os inúmeros esportes podem trazer uma sensação de bem-estar, trabalhar com o nosso organismo de uma maneira que a gente se sinta mais saudável, que a gente tenha mais qualidade de vida devido a isso. Então, se o esporte ainda não faz parte da sua prática cotidiana,
Tente separar um tempo todos os dias ou a cada 2 dias, enfim, para uma prática esportiva. Sem dúvida você vai sentir os benefícios que a prática esportiva trazem para a gente, certo? Próxima temática que a gente trabalhou foi um pouquinho sobre cultura e locais de uma cidade. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre essa aula, a gente falou sobre a questão de como é importante aprender sobre os lugares da cidade, que ao conhecer a nossa própria cidade e como ela está estruturada, nós começamos a nos sentir parte dela. Porque é importante a gente conhecer a nossa história, o que tem por perto, quais são os tipos de comércio que existem, os tipos de estabelecimento. A gente tem estabelecimentos culturais, de lazer, de trabalho, alguns que a gente tem que visitar por necessidade, por exemplo, para comprar algum tipo de produto, enfim. Quanto mais nós conheçamos os estabelecimentos de um local, mais facilidade nós teremos para nos locomover e para a nossa própria vida. Então é importante a gente conhecer. Além disso, a gente trouxe sobre algumas peculiaridades, algumas diferenças, algumas curiosidades, alguns locais de diversos locais do mundo, certo? Falando sobre esses tipos diversificados de estabelecimento, nós temos que pensar em relação a isso. Às vezes são para o nosso lazer, às vezes, como eu disse, são para a nossa necessidade, mas o importante é nós conhecermos tudo que tem na vizinhança onde moramos, na comunidade onde vivemos, na cidade, e daí ampliando para saber também que em alguns lugares podem ter alguns tipos de estabelecimento que nós nem conhecemos. Vou trazer uma curiosidade para vocês que não foi falada nessa aula, por exemplo. Vocês sabiam que na Inglaterra é muito comum ter algumas lojas que vendam chapéu e luva? Lojas específicas para isso. Isso são 2 acessórios praticamente pouco utilizados no Brasil. Aqui na região sul nós até utilizamos bastante pela questão do inverno, às vezes para proteger a mão ou para aquecer nosso corpo por meio do chapéu. Mas em outras regiões do Brasil, isso são acessórios pouco utilizados, quem sabe praticamente desconhecidos. Tem pessoas que passam a vida sem utilizar uma luva. Por quê? Porque vivem em um ambiente de clima quente, então não há necessidade. Talvez usem uma luva para proteger em relação à limpeza, em relação a outro aspecto, mas não no sentido de peça do vestuário para sair, para proteger do frio ou para um evento mais elegante. Lá tem. Da mesma maneira que no Brasil a gente tem algumas lojas, algum tipo de comércio, alguns tipos de estabelecimento que não existem em outros lugares. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Curitiba, há alguns anos, começou a aparecer, por exemplo, algumas pequenas lojas ou, enfim, lanchonetes específicas para o açaí. E açaí não é uma fruta típica aqui de Curitiba, ela vem lá da região norte. Entretanto, é muito apreciada por aqui. Um estrangeiro, muitas vezes, pode desconhecer totalmente essa fruta. Então, é uma coisa típica do nosso país, de algumas regiões com mais frequência que outras. Interessante, né? Mas voltando aqui para a nossa revisão. A próxima temática abordada foi sobre transportes. A gente falou de uma maneira geral sobre o início dos transportes na época ainda da pré-história, quando o homem começou a usar, inventou o sapato, que na verdade não é o sapato como nós conhecemos hoje, mas enfim, um tipo de tecido em volta dos pés para proteger os pés durante suas caminhadas, depois a utilização de animais como meio de transporte, até chegar nos dias de hoje, em que a gente tem, por exemplo, aviões super rápidos que conseguem atravessar um oceano numa velocidade tão rápida que a gente não poderia imaginar alguns anos atrás. E a cada ano, com o advento, com a melhoria da tecnologia, isso é, de certa forma, implementado, melhorado. Então, se a gente tem um meio de transporte avião há tantos anos, a cada ano, quem sabe, ele seja aprimorado, fique mais confortável, mais leve, mais rápido, enfim, isso para os benefícios do homem. Eu lembro que durante essa aula, a gente dividiu a aula em relação a diversos tipos de transporte, que a gente falou sobre, primeiro dividindo sobre transportes terrestres, depois indo para os aquáticos e por fim a gente falou sobre os aéreos, que de certa forma são os mais rápidos, mais velozes. E eu lembro que nessa aula a gente falou também sobre a questão de cargas. Se a gente pensar, o transporte de cargas no mundo mais utilizado depende do volume da carga. Para coisas pequenas, quem sabe seja via aérea, ou seja,
por avião. Mas, e pensando em volume, os navios são importantíssimos. Então, quando a gente vê, por exemplo, um container que cabe toneladas de produtos, tem navios que carregam milhares de containers. Não é praticidade e, de certa forma, economia. Por isso é muito utilizado. Então, a gente falou sobre diversos aspectos relacionados ao transporte. A gente até chegou a falar sobre, por exemplo, o carro elétrico, que aqui no Brasil ainda não é tão presente, tão comum nas ruas, mas a cada ano vai se popularizando um pouquinho mais. Lembrando que nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre a questão do ambiente, do COP26, falando sobre a questão de queima de combustíveis fósseis, ou seja, quem sabe seja uma alternativa cada vez mais presente no futuro. Próxima aula, depois dessa, a gente falou um pouquinho sobre a questão da cultura e a vida animal. E eu lembro que a professora, durante essa aula, falou sobre a questão de domesticação dos animais, depois falou um pouquinho sobre a questão dos pets, ou seja, os animais de estimação, trazendo sobre números, o quão comum eles são na nossa vida. Que no Brasil é um número muito grande de pessoas que têm um animal de estimação. Os mais comuns, obviamente, são o gato e o cachorro, mas tem pessoas que têm peixe, tem pessoas que têm pássaro, enfim. Isso varia. E também falando em relação aos animais selvagens, que alguns deles, infelizmente, estão sob risco de ser extintos pela questão de caça, às vezes pelo simples prazer. Não sei como é que uma pessoa pode ter prazer em matar um animal para ter um troféu na sua casa, enfim. Mas isso é aquela questão individual, e outra simplesmente pela questão de caçar por troféu e outros caçar para sobrevivência, que daí é um aspecto diferente, apesar de que nós, seres humanos, conseguimos sobreviver sem a carne animal. Enfim, o importante é a gente pensar sobre os benefícios que muitas vezes um animal de estimação trazem para as pessoas e, ao mesmo tempo, a necessidade, a importância que o homem tem em relação aos animais. Por exemplo, o último tema que a gente abordou, a questão do transporte, se não fosse o cavalo, antes da invenção do carro, foi o que facilitou muitas das descobertas na colonização, na descoberta, no comércio, enfim, em todo o mundo. Então, eles têm uma importância muito grande. Depois disso, em outra aula, a gente falou um pouquinho sobre as profissões, onde foi falado sobre as profissões mais antigas do mundo, as profissões mais históricas, algumas que são consideradas muito importantes. Obviamente, o que a gente tem que pensar não existe uma profissão mais ou menos importante que outras. Todas as profissões são importantes, senão elas não existiriam. Existem épocas em que algumas são mais importantes que outras. Por exemplo, na época da pandemia, acho que foi a época que os enfermeiros e profissionais de saúde foram mais valorizados. Por quê? Porque a demanda de trabalho que eles tinham para tentar ajudar, para salvar as pessoas, isso acontece diariamente no cotidiano deles. Mas na pandemia, num número muito maior, muitas vezes a gente via os hospitais lotados, enfim. Foi uma época bem difícil que a gente espera que fique no passado, que a situação fique cada vez melhor, sob controle, pensando na nossa vida. Mas nessa aula de profissões também foi falado sobre algumas profissões que ainda estão começando agora e quem sabe daqui a 5, 10 anos existam profissões que a gente nem tem ouvido falar hoje em dia. Profissões que a gente não consegue imaginar. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Será que quem nasceu nos anos 60, nos anos 50, nos anos 60, 70, 80, imaginaria que um dia as pessoas utilizariam o telefone para falar por vídeo, utilizariam a internet para troca de informações, enfim, pensariam que a tecnologia estaria desse jeito? Não. Entretanto, hoje em dia a gente tem a profissão de técnicos de informática como extremamente importantes, independentemente da área. Por quê? Porque praticamente todas as áreas no mundo precisam da tecnologia, utilizam a tecnologia de alguma forma. Então, são coisas que a gente tem que refletir a respeito. Uma outra aula que nós tivemos, que foi dividida também em duas partes. Lembra que quando eu falei sobre esportes, eu falei que o tema esportes foi trabalhado em duas aulas? O tema meios de comunicação também foi trabalhado em duas aulas. Um deles foi o aspecto
histórico dos meios de comunicação, como que começou, que a gente tem que pensar. Hoje em dia, se eu falar em relação à comunicação, quem sabe uma postagem que eu faça em uma rede social pode ser lida por milhões, quem sabe bilhões de pessoas. É possível ter esse alcance. E no passado não, era uma coisa mais individualizada, mais específica. Então a gente tinha a comunicação por meio de carta, por exemplo, de um bilhete, de um telefonema para uma pessoa. Atualmente a gente tem, por exemplo, reuniões por vídeo com 300, 400 pessoas. A gente tem algumas das tão famosas lives visualizadas por 3 milhões de pessoas. Então isso se deve, obviamente, à questão da tecnologia no uso dos meios de comunicação. Outra temática trabalhada foi a questão de comércio, onde foi falado sobre os diferentes tipos de comércio e a importância que eles têm para o cotidiano de uma cidade. Eu vou falar rapidinho agora porque a gente tem diversas temáticas que foram trabalhadas, como eu disse, a gente está falando somente sobre as aulas do primeiro semestre, então eu estou passando muito rapidamente só para lembrá-los, que a gente espera que vocês tenham assistido e se lembrem do que foi trabalhado, do que foi conversado, trazido aqui para vocês, e esperamos que vocês tenham se aprofundado em relação a alguma das informações mostradas. Outra temática foi a questão de moradias. A gente tem que pensar em relação a conforto, a gente tem que pensar em praticidade e a gente tem que pensar em relação ao que é, de certa forma, adequado para o local onde a gente está vivendo. Depois disso, a gente falou um pouquinho sobre a questão de rotina. A rotina, se a gente pensar em relação a isso, é uma sequência de costumes habituais, de ações que uma pessoa realiza para organizar a sua vida. É o modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma, ou seja, vai muitas vezes como se fosse no automático. Eu lembro que nessa aula sobre rotina eu trouxe, por exemplo, um exemplo de algumas situações, de algumas regiões em que é comum a pessoa chegar em casa e tirar o sapato. A pessoa não tem que pensar para fazer isso. É um hábito, a pessoa chega perto da próxima porta, já tem um local para tirar o sapato e colocar o chinelo, pensando na questão de saúde, de poluição, de levar impurezas para dentro de casa. A gente falou em rotina em relação a aspectos diversos: trabalho, estudos, alimentação, saúde, lazer, descanso e a frequência que é importante. Se a gente pensar em relação a isso, a rotina é muito importante para nós, mas a gente tem também outro tema, que é a questão de lazer. O lazer que a gente fala é em relação a isso associado à rotina. A gente tem que pensar, ter esses momentos de respirar um pouquinho, de espairecer a mente, de descansar o corpo. Outro tema que a gente falou é em relação a partes da casa. A gente falou sobre uma aula sobre moradias, mas teve uma outra parte falando sobre objetos de casa, sobre alguns objetos que são comuns a muitas casas em uma determinada região e outros também que são específicos. Eu lembro, por exemplo, nessa aula, a gente falou, por exemplo, sobre uma curiosidade em muitas casas que ficam no Reino Unido e na Europa. Vou lembrar vocês, não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, o interruptor de luz nos banheiros fica do lado de fora do banheiro, que parece uma coisa estranha pra gente. Puxa vida, mas eu tô dentro do banheiro e se alguém apaga a luz? Ninguém vai fazer isso. Por que o interruptor de luz fica do lado de fora do banheiro? Por uma questão que eles acham, o banheiro é um local onde tem água, onde tem calor, onde tem vapor, pensando em banho, pensando em banheira, enfim, que junto com a luz poderia ter o risco de um curto-circuito, de choque, enfim, é uma questão cultural deles. E, de certa forma, nossa aula está quase acabando. O que eu tenho que falar em relação a isso? Esses foram alguns dos temas trabalhados durante esse ano, mais especificamente, como eu disse, a revisão vai em 2 etapas. Nessa primeira etapa, eu falei sobre as questões trabalhadas, os temas trabalhados no primeiro semestre, ok? Até julho, especificamente desse ano, essas foram algumas das temáticas trabalhadas. A gente, numa próxima aula, vai falar sobre outras temáticas, mas o que é importante? A gente tem nossas questões culturais, a gente tem os nossos hábitos, e em outros lugares, às vezes na própria cidade, às vezes na própria família, as pessoas podem ter hábitos, ter questões diversificadas. E o importante é respeitar essas diferenças. Só assim a gente, quem sabe, tem um ambiente harmônico, com paz, em que as diferenças convivam tranquilamente. Tá certo? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.